Na Copa do Mundo, a gente tem sempre dois torneios acontecendo ao mesmo tempo. Um dentro de campo, né, com as regras, a organização e tudo mais, e outro aqui fora no completo caos da internet. Sim, porque se você nunca parou pra pensar, a Copa do Mundo, ela também tem a sua subcultura. E é nessa subcultura que surgem os fenômenos, os memes, as tretas, as polêmicas, as discussões sobre moda, marketing e muita fake news envolvida ao mesmo tempo. Gente, eu decidi inovar nesse canal e eu vou fazer um plantão da Copa. Sim, eu fui picada pelo bichinho da Copa do Mundo, eu acho que tem muita coisa que já aconteceu e é muito legal a gente discutir aqui, então já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário sobre o que você quer ver, o que você vai achar das coisas que eu vou trazer aqui. Sugestões são sempre muito bem-vindas e a gente já vai começar com uma polêmica que eu não vi quase ninguém falando sobre, que foi o que aconteceu com o capitão do time do Irã. E só para dar um contexto para vocês sabem, né, geopoliticamente, o Irã e os Estados Unidos estão em conflito, estão em guerra. E a Copa do Mundo tem uma das sedes acontecendo nos Estados Unidos, que eu acho particularmente que não deveria ser permitido um negócio desse. Tipo, um país que tá em guerra não deveria sediar a Copa do Mundo. Ainda mais quando o seu oponente na guerra tem jogos a serem jogados lá. E isso já causou muita encrenca antes da Copa começar, porque os jogadores do Irã não estavam conseguindo nem visto para entrar nos Estados Unidos. Inclusive, eles conseguiram poucas semanas antes da Copa começar e só os jogadores, tá? A equipe técnica, tudo lá que tem envolvido, porque o jogador, ele não vai lá sozinho fazer tudo, né? Ele tem toda uma equipe técnica. A equipe não conseguiu visto para os Estados Unidos, então eles estão tendo que ficar numa sede no México, e quando tem jogo nos Estados Unidos, eles só vão lá, jogam e voltam no mesmo dia. Tipo assim, eu nem sei se isso prejudica, tecnicamente falando, tá? Um time. E por conta deles estarem com essa base no México, aconteceu um incidente pouquíssimo tempo antes da Copa começar, com o capitão do time do Irã, que foi assaltado no México, gente. Sim, ele foi assaltado no México e liberado do assalto. Basicamente porque o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Irã? Pode ir embora. Capitão da seleção iraniana diz que escapou de assalto no México após revelar a sua nacionalidade. O capitão da seleção iraniana revelou um episódio inusitado e tenso vivido durante a sua passagem pelo México, antes da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jogador, ele e um amigo foram abordados por homens armados durante uma viagem turística em Tulum e acabaram liberados após revelarem que eram iranianos. De acordo com ele, o caso ocorreu durante um passeio na cidade mexicana, um dos destinos turísticos mais populares do país e localizada em uma das sedes do Mundial. O jogador contou que ele e um amigo foram cercados por um grupo de homens mascarados que exigiram revistar seus pertences. É tipo um cartel, então, é isso? Ou será que era a polícia? Eles confundiram? Mas mascarados? Não, a polícia no México não anda mascarada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No México, a polícia me assustou um pouco. Eles andam com umas metralhadoras bem assustadoras. Porém, eles não andam mascarados. Então, acho que aqui realmente era um assalto. نمیدونم دلیلش چیه دلیلش رو توضیح نداد ولی میگه کارتلا ایرانی‌ها رو دوست دارن آره این نکته چون ما درگیر این داستان بچه‌های شدیم عاشق بچه‌های کرجه ما درگیر این داستان شدیم چون ما یه چند روزی رفتیم تولوم جلوی ما رو گرفتن بعد کلا صورتشون رو پوشونده بودن آره ما تو ماشین بودیم Ele tá falando que o rosto estava completamente coberto, então realmente, que situação estranha. Nós realmente não tínhamos nada, eu tava viajando, vindo da Holanda, e um dos integrantes do grupo me perguntou de onde eu era. Eu respondi que era da Holanda, relatou. E a situação, segundo ele, parecia caminhar para um assalto comum, até que um amigo decidiu mencionar a sua verdadeira origem. Meu amigo disse que era para eu falar que eu era do Irã. Quando um deles revistou meu amigo e ouviu Irã, começou a rir e disse: Irã? Pode ir embora, sai daqui. Jahan Baksh relatou que o comportamento dos homens mudou imediatamente após descobrirem a nacionalidade do grupo. O jogador tratou o episódio com bom humor ao comentar o desfecho inesperado. Parece que as gangues no México realmente gostam de iranianos, brincou. Mano, que história bizarra. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que os caras do cartel pensaram o inimigo do meu inimigo é o meu amigo? Será que eles só focam em turistas dos Estados Unidos? Eu não sei. A única coisa que eu sei, e na verdade eu queria que isso acontecesse. Não, na verdade eu não sei tanto se eu quero que isso aconteça, porque talvez seja perigoso. Mas, na Copa do Mundo, Irã, né, está jogando e Estados Unidos também. E pode ser que, dependendo da classificação de uma e outra seleção, eles se encontrem no mata-mata. Parece que é caso os Estados Unidos se classificar em segundo lugar no grupo D e o Irã terminar também em segundo lugar do grupo G. Aí eles se encontrariam num jogo no Texas. Meu Deus do céu, porque o Irã jogou recentemente contra a Nova Zelândia, empatou em Los Angeles. Saiu até umas reportagens falando que se houvessem protestos, né, se os jogadores se sentissem ameaçados, eles iam se retirar de campo. Mas eu pensei, cara, é lei, né? Califórnia.
é a galera woke dos Estados Unidos. Eu não acho que haveria um conflito, apesar de que a gente nunca sabe quem são as pessoas que compraram ingresso ali para estar nos estádios. Porém, no Texas, jogar contra os Estados Unidos no Texas, um país que você tá em guerra com, eu ia ficar com o meu uke na mão, se eu fosse um dos iranianos. Agora, gente, vamos falar dele? Olha, eu confesso pra vocês que eu me emocionei demais com a história do Vozinha e que pra mim, se a Copa acabasse hoje, eu já tava feliz com o surgimento desse grande fenômeno, que se você nunca ouviu falar, é o goleiro do Cabo Verde, que é um arquipélago de 10 ilhas, se eu não me engano, ali na África, que também foi colonizada pelos portugueses, então eles também falam português. Só que eles foram colônia até muito pouco tempo atrás. Eles conquistaram a independência em 1975. Foi ontem isso. E a história dele, eu tava de TPM, né? Ontem, anteontem, eu chorei. Horrores, tá? Porque pra quem assistiu o jogo, e eu não assisti, eu só assisti os highlights, mas pra quem assistiu o jogo, eu imagino que deva ter sido uma coisa muito incrível de se ter assistido, porque Cabo Verde é uma seleção de um país minúsculo que tava estreando na Copa pela primeira vez na vida, contra uma das seleções mais fortes e mais jovens, que é a seleção da Espanha, e considerada uma das seleções favoritas para ganhar a Copa do Mundo. E o mais irônico de tudo é que o Vozinha, como o próprio nome já diz, é um dos jogadores mais velhos. Acho que ele é o jogador mais velho com 40 anos. E ele foi uma muralha. O que esse cara fez em campo foi lindo de se ver. Porque a seleção da Espanha atacou, dominou a bola 70, 80% do jogo. E das 27 finalizações que eles fizeram, 7 foram diretamente pro gol e 7 foram defesas maravilhosas de Vozinha. E como essa Copa tá sendo narrada majoritariamente pela Cazé TV, tem toda uma treta aí de quem detém, né, os direitos de transmitir a Copa, mas a Cazé TV aí tá atraindo uma audiência absurda. No calor do momento ali dos apresentadores, eles ficaram maravilhados com aquele goleiro, foram atrás do Instagram e falaram, galera, mutirão pra seguir Vozinha. Vozinha começou a partida com 46 mil seguidores. Ele terminou a partida com quase 2 milhões. E vocês querem ver com quanto ele está agora? Gente, eu acho que a última vez que eu vi uma coisa assim acontecer foi na época da Juliette. 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de quanto você tem agora? Falaram que acho que tem meio milhão, mas não sei. Não. O meu Instagram não fica bloqueado. Não, você não tem meio milhão. Crazy, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, Vozinha. Que partida, cara. Parabéns. Parabéns pela sua história. O Brasil tá com você. O Brasil parou, cara. 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de... Nessas horas eu amo tanto a gente, sabia? Eu acho que nós brasileiros, a gente é muito incrível em certos aspectos, sabe? Porque aí a gente começou a pesquisar e a entender a história desse jogador. Porque a gente tem, pelo menos eu, né? Não posso falar por todo mundo. Eu tenho muito essa visão de que, essa pessoa tá jogando na elite do futebol, que pra mim a Copa do Mundo é o máximo do máximo. Pra mim todos aqueles jogadores são milionários. E não são, né? Porque a gente tem seleções ali que não são tão aclamadas, que não tem tanta história, como é a seleção do Brasil, como é a seleção da França, da Holanda, da Argentina, da própria Espanha. E aí a gente não sabe que, por exemplo, o Vozinha, que desabafou também ao vivo, não teve condições de levar a própria mãe dele para assistir ele na Copa do Mundo. E a gente começou a ver que a realidade de alguns jogadores está longe de ser a realidade da maioria dos jogadores de elite, né? O Vozinha, por exemplo, ele começou a carreira dele com 25 anos. Gente, que inspiração, sério, porque eu estou com 36. E aí o mundo já diz que estamos velhos, não servimos mais para nada. Vozinha com 40 anos sendo o homem da partida e o maior fenômeno da Copa do Mundo até agora. Esquece, o maior, absolute. E vocês querem saber por que ele tem esse nome? Por que ele escolheu o nome Vozinha pra colocar na camiseta dele? Vocês estão sensíveis? Vocês estão de TPM? Já pega o lenço. Precisamos falar sobre o goleiro Vozinha de Cabo Verde, que simplesmente foi o nome do dia, talvez o nome da Copa até agora, porque a gente assiste a Copa pra ver histórias assim acontecendo. E eu tava vendo as entrevistas dele pós-jogo e tudo que aconteceu, os relatos sobre a vida dele, e é simplesmente emocionante a gente presenciar o que esse goleiro fez hoje. Foram 27 finalizações da Espanha, 7 dessas no gol e 7 defesas, então, do goleiro Vozinha, de 40 anos, o mais velho dessa Copa. A classificação de Cabo Verde para a Copa já tinha sido histórica, né, gente? Porque foram 8 vitórias dentre 10 jogos dentro das eliminatórias africanas e em um grupo difícil que tinha seleções como
Camarões e Angola. E vale lembrar que Cabo Verde teve 100% de aproveitamento nos jogos em casa. Então tinha todo um apoio, engajamento da torcida e toda essa vontade da seleção de estar na Copa representando o povo cabo-verdiano. E Cabo Verde já é um país com o qual nós brasileiros nos identificamos bastante, né, por conta do nosso passado de colonização e tudo mais, mas também por ser um povo muito guerreiro e a gente se identificar com essas histórias. Então, ver as entrevistas... Sabe o que eu acho mais foda, assim, do brasileiro ter abraçado tanto a seleção de Cabo Verde? Desculpa, eu já encomendei a minha camiseta de Cabo Verde. Estou 100% cabo-verdizada. Eu acho que, de alguma maneira, eles têm a simplicidade, a humildade, a história de vida e até a própria raça, sabe? Que não só nós brasileiros a gente adora assistir, mas que a gente sente falta um pouco. Não quero comparar seleções, porque eu também não tô aqui pra demonizar a seleção do Brasil. Apesar de eu estar amando os memes das pessoas trocando o Alisson pelo Vozinha, né, com IA, enfim. O Vozinha é muito emocionante. Primeiro ele conta, por exemplo, que a mãe dele não conseguiu ir para a Copa, porque eles não tiveram condições econômicas de conseguir o visto para ela. Então, para alguns, isso nem é imaginável, considerando um jogador profissional de seleção. Mas o Vozinha traz uma realidade muito mais profunda do futebol que a gente não vê no dia a dia. Muitos acham que o futebol é só glamour, é só coisas boas, é só muito dinheiro, é só ostentação, e não é assim a vida real da maioria dos jogadores profissionais. E a gente vê esse cara que passou a vida inteira vivendo o normal, né, o comum de ser um jogador de futebol, e que agora aos 40 anos, indo pro final da sua carreira, consegue atingir talvez o momento mais especial que ele viveu no futebol até hoje. O Vozinha falou também nas entrevistas que ele nunca nem sonhou em ir para a Copa do Mundo, porque ele se profissionalizou com 25 anos, então ele nem cogitava viver esses grandes momentos no futebol, né, que a gente às vezes sonha quando é criança, porque para ele parecia uma coisa totalmente distante e impossível. E o cara hoje sai então eleito como o melhor da partida, não apenas um grande goleiro que teve uma excelente atuação, mas como o melhor do jogo contra uma das seleções favoritas desse ano. Eu peguei aqui o histórico do Vozinha e ele se profissionalizou então com 25 anos no clube Progresso, lá em Angola. Depois ele passou por clubes na Moldávia, no Chipre, na Eslováquia e finalmente em Portugal, onde ele joga pelo Chaves, que é um clube da segunda divisão portuguesa. Então, clubes onde... Detalhe que ele joga pelo Chaves, mas tá todo mundo falando que ele é o Seu Madruga, né, de Cabo Verde. Será que tem meme? Ai, não tem meme ainda, mas as pessoas estão falando que ele parece muito Seu Madruga. Informação 100% aleatória. Ninguém imagina que um atleta vai conseguir chegar numa Copa do Mundo. Porém, na seleção de Cabo Verde, ele sempre foi esse grande nome, já tem 80 jogos pela seleção e é uma figurinha carimbada, né, que já tá na seleção há muito tempo. Então, imagina ter toda essa construção representando seu país para chegar nesse grande momento hoje. E uma curiosidade é que, na verdade, o nome verdadeiro do Vozinha é Josimar, porque ele nasceu durante a Copa do Mundo de 1986 e o lateral do Brasil era justamente o Josimar, então o nome foi dado em homenagem a ele. E o apelido Vozinha, para quem ficou com curiosidade, é porque ele cresceu com os avós dele. E aí, quando ele era criança, crescendo com os avós, ele começou a jogar futebol com os meninos mais velhos e ele saía um pouco bravo, assim, das partidas, porque ele levava algumas pancadas, então acabava sofrendo ali, tendo que jogar com os mais velhos. E aí os meninos faziam piada dizendo que ele ia para casa contar para os avós. E aí surgiu o apelido Vozinha. E hoje, justamente, ele chorou ao final do jogo, tanto pela situação da mãe dele, que não pôde estar presente, mas porque ele falou também que ele lembrou imediatamente dos seus avós, que infelizmente já faleceram e não puderam presenciar esse momento. E a Copa do Mundo é isso, gente, um palco de grandes sonhos, mesmo para aquelas pessoas que acharam que nem tinham tempo mais para sonhar. Cai um cisco no meu olho, cai um cisco. Eu tô completamente apaixonada por ele, ele é muito divo. Um cara escolher Vozinha pra nome artístico pra homenagear a sua vozinha só podia ser bom. Antes de continuar a ler os comentários, sigam a Adélia Bistrô. Tudo o que eu sei de futebol, e olha que eu nem curtia mais saber de futebol, mas ela tem visões tão sensatas sobre o mundo do futebol para muito além do jogo. E a galera que segue ela é tão legal e tem uns insights tão bons, tirando uns machos, às vezes que quando viraliza muito, né, chegam umas podridão aqui. Mas ela é tão incrível que, juro, essa menina vai longe, ela vai virar comentarista. Na próxima Copa vocês vão ver onde ela vai estar, tá? Só prestem atenção. Pra mim, esse é um dos motivos pelo qual a gente não vê motivação nos nossos atletas brasileiros para ganhar o Hexa. Eles já têm tudo que o dinheiro pode proporcionar. O que é a Copa se já se tem tudo?
poucos vão ter razão pra realmente ganhar, eu acho. E, cara, eu vou dar uma opinião, como eu disse, né? Não sei nada de futebol. Mas eu vi uma galera falando sobre a gente ter subestimado muito o Marrocos nessa Copa, né? E a gente empatou com o Marrocos. Eu não estava subestimando, porque, afinal de contas, eu sigo a Adélia já há um tempo e ela sempre falou que o Marrocos, inclusive quando ela fez a previsão dela, ela colocou que a final ia ser Marrocos e França, tá? O que seria incrível, porque seria o colonizador e o colonizado. Tô falando merda? Ai, que susto, não tô falando merda. O país que colonizou o Marrocos foi a França. A colonização francesa teve início no final do século XIX, com a invasão do país em 1912. A galera já vem falando que o Marrocos é o novo Brasil. Calma, que nós somos sim uma seleção que tem história, que carrega todo um peso, e a gente tem sim pessoas legais na nossa seleção, e eu estou torcendo para que a gente vá ganhar essa Copa. Porém, o Marrocos tem isso que eu acho que é o que a gente sente com a seleção de Cabo Verde, mas principalmente com o Rosinha. São pessoas que é um pouco simplista demais a gente falar, é porque é mais emocionante torcer por pessoas que vieram de baixo, e pessoas que estão jogando com raça e com vontade, com amor à camisa, e que nunca tiveram oportunidade, e de repente a Copa tá sendo esse lugar para eles mostrarem o futebol que eles têm no pé, porque às vezes eles não estão num time grande na Europa e tudo mais. O que eu acho, ai gente, é muito complexo, né? Porque, por exemplo, eu admiro muito a história do Endrick, que é um moleque que teve muitas oportunidades, joga em times grandes, e eu acho que isso também é válido, né? É legal a gente ver a galera que vem da base, né? Que vem das favelas, que vem das vilas e ganham oportunidades de crescerem, terem o seu futebol reconhecido e ganharem milhões e milhões de dinheiro e mudar a vida da família deles. Mas com relação a esse comentário, eu acho que é isso, né? Acho que nós, brasileiros, a gente se identifica muito com vozinha e com seleções que jogam com raça, com garra, com sangue no zóio, assim, sabe? Porque eu acho que durante muitos anos a nossa seleção foi isso. Vozinha tem 40 anos, nasceu antes da internet. Provavelmente assistiu a Copa de 94 como torcedor adulto. E hoje parou a Espanha com as duas mãos, os dois pés e possivelmente a experiência de vida. Melhor em campo, nota 11. É isso, cara. Eu acho que é muito lindo também saber que o nome dele foi em homenagem a um jogador do Brasil, né, que foi um destaque da Copa aí de antigamente. A Absolute Vozinha. E agora, gente, vamos falar de moda? Porque eu não sei se vocês repararam, eu acho que é quase impossível de não se reparar, mas a maioria dos jogadores, vamos dizer aí, 80, 90% desses jogadores dessa Copa estão usando o quê? Estão usando suas chuteiras rosa pink. É uma homenagem ao We Pink? Não sei, muito provavelmente que não, porém é muito curioso, gente. Porque a gente tá falando de Nike, Adidas, New Balance, Puma, todo mundo teve a mesma ideia. Todo mundo foi fazer a pesquisa lá de gostos e tendências da moda e previsões para 2026 na Copa e todo mundo escolheu a mesma cor. Eu ainda acho que vai vir um plot twist por aí, porque eu não sei se eu tô muito desatualizada no marketing, mas eu acho que a gente faz o marketing pra gente tentar se destacar das concorrentes, né? E nesse caso tá todo mundo igual, que não dá nem pra saber de longe qual marca. Algumas pessoas estão teorizando de que isso realmente foi uma pesquisa e foi uma grande coincidência, porque meio que todo mundo jogou ali na IA tendências para 2026, o que eu acho um pouco difícil. E tem umas teorias um pouco mais complexas de que a FIFA, que tá num flop bizarro, gente, aqui no Canadá, os canadenses odeiam a FIFA. Boicotam de verdade, teve protesto, porque tem, gente, é muita polêmica, né? Principalmente por conta de estar sendo sediada nos Estados Unidos. A gente teve aí árbitro sendo barrado, né, da Somália, a gente teve toda essa polêmica aí com a seleção do Irã, a gente teve várias outras polêmicas e estão acusando uma grande conspiração de que essas chuteiras estarem sendo um meio para agradar nós gays e garotas. Será que é isso mesmo? Vamos ver o que o Agência de Bolso tem a nos dizer. De repente, todos os jogadores da Copa do Mundo estão usando chuteira rosa. Eu não me aguentei de curiosidade e fui pesquisar o porquê. Não é nenhuma regra da FIFA, é quase que uma coincidência baseada em dados de negócio. Acontece que a Adidas, a Nike, a Puma e a New Balance meio que patrocinam todos os atletas da Copa. E quando uma marca de chuteira patrocina um atleta, ela escolhe qual chuteira cada jogador vai usar, né? E normalmente elas fazem isso com o último lançamento da marca, justamente para poder mostrar essa chuteira para o mundo. E nada melhor do que a Copa do Mundo para fazer isso. Plot twist aqui é que todas essas marcas lançaram chuteiras rosas ao mesmo tempo. Tá, Vinícius, mas por que rosa? Essa é a parte fácil, né? Porque se a gente seguir uma lógica de cores no círculo cromático RGB, que são as cores que a gente vê na tela, o oposto do verde, que é a cor dos gramados, é o magenta, que é esse rosa super saturado. Então a maneira de criar uma... Ai, gente, é só hoje que eles descobriram isso, né?
2026, vamos estudar pela primeira vez a paleta de cores e ver quais são as cores complementares. Não acho. Se fosse assim, eles fariam a bola rosa. Contraste e, por consequência, chamar mais atenção do público é justamente fazendo uma chuteira dessa cor. Tanto é que a Nike definiu o modelo dela como uma chuteira pronta para as câmeras. E a Puma falou sobre um apelo visual impossível de ignorar. Então, ok, temos que admitir que a ideia do contraste é boa. O único problema é quando todos os teus concorrentes têm a mesma ideia. E por ironia do destino, todas as 4 principais marcas de chuteiras do mundo, que patrocinam 97% dos jogadores da Copa, lançaram modelos praticamente da mesma cor. Então agora, de fato, as chuteiras aparecem muito, mas como elas são todas iguais, não dá pra saber qual marca cada jogador tá usando. Não, gente, não faz sentido isso. Volta aqui, onde ele mostra todas as chuteiras. Olha pro pé desses jogadores. Essa aqui é Nike, essa aqui é sei lá o quê. Não dá pra saber de longe qual marca é qual. Se fosse parte de um movimento, alguma manifestação, estamos revertendo o ganho das chuteiras rosas promovidas na Copa do Mundo para uma causa X. Não. Ou pelo menos não divulgaram nada até agora, né? Vamos ver o que o povo tá falando. Todo mundo usou AI pra ter uma ideia inovadora. Capitalismo é tão cansativo. É como colocar todo o texto em negrito. Acaba não destacando nada. Exato, cara. Se a ideia é destacar a marca, ou é pra destacar o gramado do pé. Juro, eu tô achando tudo muito estranho. Vamos ver o que a diva Verena tem para nos dizer? Fala, maravilhosa. Que tá fazendo coisas terríveis. A gente é super mente aberta, super liberal. Olha, a gente usa até rosa, não tem preconceito. Amo gays, mulheres, universo feminino. Eles não acham muita coincidência que justo no ano de uma das Copas mais polêmicas de todos os tempos, onde a FIFA tá mais queimada dos itens principais para jogar futebol, que é um dos esportes mais machistas do mundo, os 4 patrocinadores resolvem fazer a chuteira rosa, que é a cor mais feminina que existe. A gente tem um contexto que a Copa desse ano é extremamente criticada. A FIFA está sendo extremamente criticada por diversas atitudes. A questão de acontecer nos Estados Unidos, um país que está em vários conflitos geopolíticos, envolvido em inúmeros atos antidemocráticos. Junto disso, a gente tem o fato que a FIFA está passando pano para diversas atitudes extremamente absurdas. Gente, fora que eles deram um prêmio, né, pro Donald Trump. Não foram eles que deram um prêmio? Nossa, sério, me irrita. Eles não conseguem me irritar mais. Sorte que apareceu vozinha pra me deixar feliz nessa Copa. É xenofobia, é racismo, machismo, todos os ismos possíveis. As seleções africanas, principalmente, sofrendo processos de imigração atípicos, árbitros somalis tendo passaporte e visto negado. Isso é uma pequena parcela. E aí, justo neste momento, neste contexto extremamente atípico e complexo, o maior evento de futebol do mundo, que é um dos esportes mais machistas do mundo, todos os 4 patrocinadores resolvem fazer chuteira rosa. Fora colete e outros itens que a gente tem visto em campo. Do nada, assim, os 4. A cor mais vista como feminina e onde se existe mais preconceito. Em contextos sociais está associada a empatia, cuidado ao próximo e compaixão. E aí, no espaço de 24 horas, praticamente todos os canais, principalmente de moda do mundo, resolvem coincidentemente falar sobre isso. Juro. Falei sobre os fatos, agora vou para a minha opinião pessoal, que pode ser enviesada. A minha visão é nitidamente um exemplo explícito, literal, de pink money, onde a FIFA, no contexto atual, já tem apoio de pessoas mais conservadoras, por conta de suas atitudes, e aí tá buscando uma aderência de perfis mais liberais, mais democráticos, pessoal mais de esquerda. Porque, assim, uma pessoa extremamente conservadora e machista não vai usar uma chuteira rosa, porque ela tem... Ela tem um ponto, cara. Ela tem um ponto. Quando eu comecei a assistir esse vídeo, eu falei, nossa, forçou, é só uma chuteira rosa, gente, calma, é só a moda de 2026. Mas eu acho que faz sentido porque a moda, ela é profunda nesse nível. As pessoas não escolhem cores aleatoriamente. Se você para estudar no marketing, na moda, você escolhe logos, você escolhe tudo de uma maneira muito pensadinha dessa forma. Então, se for pensar pela maneira com que a Verena tá falando com relação às polêmicas em que a FIFA vem sido envolvida, as polêmicas em que um dos países sede tem humilhado as próprias seleções, os próprios árbitros, as próprias equipes, e a galera tá falando sobre isso na internet, eu acho que faz sentido sim, de uma maneira quase que soft power, né, fazer realmente um pink washing na nossa mente, para que a gente ache eles super descolados.
descolados, super woke. Preconceito com isso, não é? Teoricamente. E aí, no fim, pra mim, fica muito explícita essa mensagem. Gente, como que a gente é super antidemocrático, tá fazendo coisas terríveis? A gente é super mente aberta, super liberal. Olha, a gente usa até rosa, não tem preconceito. Amo gays, mulheres, universo feminino. Aí a gente vai pras justificativas das matérias. Que eu fiquei assim, num looping sozinho. Falei, cara, não é possível que eu tô tão louca e viajando na maionese. Só eu tô vendo isso. O que pode ser também, podem opinar aqui. Detalhe que todas as matérias têm os mesmos argumentos, praticamente também, tá? Um ponto que o pessoal falou muito foi que nenhuma das marcas combinou, que foi uma grande coincidência. Gente, assim, 4 das maiores marcas de esporte do mundo, coincidentemente, escolheram a mesma cor. Sem ninguém saber. Gente, eu que sou blogueira, se eu vou fazer uma propaganda aqui da sala da minha casa pra Paçoquita, a Paçoquita me manda um briefing de quais cores eu posso usar ou não. A Paçoquita aprova o meu look, que cor que é, como que vai ser, aprova tudo, aprova até o artigo que eu uso no vídeo. E aí, nesse caso aqui da Copa do Mundo, tá todo mundo falando que foi coincidência. O outro ponto que o pessoal falou é que em 2024 o WGSN teria apontado que o rosa fúcsia era uma das tendências para 2026, de cor. Já começa que era uma das, então tinham várias tendências de cor. Todo mundo escolheu a mesma. E a gente parte do princípio que 4 das maiores marcas do mundo, todas usam e seguem o WGSN, que é um canal que qualquer marca do mundo, de qualquer tamanho, pode contratar e ter as informações. Eles não têm pesquisas próprias, direcionamentos próprios, estudos próprios. Aí a outra justificativa é que o rosa é a cor que mais se destaca em contraste com o verde. Aí vocês estão me dizendo que em 22 edições de Copa, agora, em 2026, o pessoal se deu conta disso. Até hoje estava todo mundo perdendo destaque, perdendo a oportunidade de venda, de marketing em seus produtos, e todo mundo resolveu junto, em 2026, que realmente, né, agora nosso produto vai vender mais, então agora em 2026 a gente vai mudar isso, vai usar rosa. Eu posso estar louca e delirando? Com certeza, tudo é possível. Especialmente isso, pra mim, é tão contra qualquer racionalidade que chega a ser uma ingenuidade acreditar quando você junta todos os pontos, porque não é possível. Pessoalmente, na minha opinião, é muito explícito que é uma tentativa de limpar a imagem tanto do futebol, quanto da FIFA, quanto dos Estados Unidos, quanto de tudo que está acontecendo. Porque, inclusive, um homem usar rosa é um grande, enorme símbolo de liberdade de expressão, de você não ter preconceito, de você estar aberto a outras coisas, você ter uma mente. Exatamente. Nossa, eu não acho que ela tá viajando. Eu acho que faz muito sentido, principalmente porque grande parte desses homens vem se envolvendo em polêmicas um tanto quanto bizarras, né, em suas vidas pessoais, porque hoje em dia com a internet é muito difícil você não... a sua vida pessoal, né, algum erro que você cometa nela, não vinha a público porque você é uma pessoa muito famosa, você faz parte de um time extremamente famoso. E olha para nossa seleção, por exemplo, e não só a nossa seleção, porque eu assisti o nosso jogo contra o Marrocos com uma amiga minha que entende muito de futebol, e ela ficava assim, esse jogador de Marrocos bateu na mulher, esse aqui, ele separou da mulher e passou todos os bens dele para a mãe, para quando houvesse a separação ele não tivesse que separar as coisas certinho com a mulher. Então, assim, é uma podridão em cima de podridão para todos esses homens aí, tá? Salvo um ou outro. Então eu acho que faz sentido demais, cara. Eu acho que faz sentido demais. Porque se você parar pra pensar, nossa, por que a seleção brasileira tem perdido tanta popularidade? Muito por conta das suas próprias atitudes. Não tem como, gente. A gente não tem como desassociar uma coisa da outra, sabe? A gente não tem como bater a nossa cabeça na parede e esquecer as coisas que o Neymar fez com a esposa, em quem ele vota, os supostos crimes ambientais que ele já cometeu, as coisas que ele divulga e apoia, né? O dia que ele foi convocado pra Copa, a primeira story que ele postou. Então, assim, eu acho que o caráter dessas pessoas, eles têm desagradado demais nós, né? Não só nós, como muito provavelmente outras mulheres e outros gays e garotas de outros países também. Então, eu acho que sim, é uma tentativa de soft power / pinkwashing pra atrair essa galera, porque na Copa do Mundo a gente assiste, né, gente? A gente não assiste futebol. Eu, pelo menos, não assisto futebol aí, Brasileirão, Copa Sul-Americana, Libertadores. Eu não acompanho Libertadores, mas Copa do Mundo, gays e garotas acompanham. Acho que faz muito sentido, hein, Verena? Aberta a diversas culturas, a diversas formas de expressão, você ter uma relação bem resolvida com você mesmo, com sua masculinidade. Então, assim, um homem usar rosa nesse contexto atual de mundo, imageticamente simboliza e passa para a audiência extremamente o oposto da forma que a Copa, a FIFA está se portando. Tipo assim, rosa simboliza empatia, uma conexão com a feminilidade, afeto, que é tudo que não está acontecendo na relação da FIFA e Estados Unidos com a Copa. Então a mensagem da chuteira rosa, ela cria um ruído que muito interesse da FIFA no momento, com suas ações práticas e pragmáticas. Eu tô estarrecida com essa história, tá? E é isso, me conta a opinião de vocês. Estou viajando, não estou? Vocês veem outras nuances, justificativas, o que vocês acham e discordam? Bora debater nos comentários?
Gente, sigam a Verena, ela é muito diva, sério. O nome disso é Gestão de Crise. Meu Deus, falou tudo! Verena, sou psicóloga há 31 anos e por 10 fui professora de graduação e pós de vários cursos, lecionando inclusive uma disciplina sobre psicologia das cores e concordo totalmente com a sua análise. Não acredito em coincidência nem em escolha por acaso, até porque roupas, sapatos e objetos em cor rosa causam extremo desconforto e até aversão em muitos homens e meninos mais machistas. Acredito sim que é uma tentativa de limpar a imagem do futebol, dos jogadores e da FIFA. A questão é que esquecem que a imagem é construída por atitudes e que as atitudes de muitos jogadores, torcedores e outros homens envolvidos nesse esporte é repleta de machismo, misoginia e violência. Muitas pessoas, homens inclusive, têm se afastado do futebol por perceberem o quão tóxico é o ambiente desse esporte. Sua análise para mim é perfeita e foi direto ao ponto. Aí é tão bom quando a gente vê influenciadores que têm seguidores desse nível aqui. Ai, nossa, me dá uma gratificância. Nem existe essa palavra. Sigam a Verena, tá? Eu não tô com o meu perfil oficial, tá? Meu perfil é esse aqui, ó. Eu já sigo ela. Inclusive, ela me seguia no TikTok, mas minha conta foi hackeada. Saco. Ela é uma das poucas influenciadoras de moda que eu sigo, que consegue fazer com que eu goste de moda e consiga enxergar ela de uma maneira um pouco mais profunda, sabe? E eu adoro essas coisas. E é por isso que eu quis trazer esse quadro pra vocês, gente, porque eu acho que a Copa do Mundo, ela é sobre isso. Ela é sobre isso também. O futebol é o ponto central, mas existe uma ramificação e uma subcultura enorme que envolve isso. E discussões que eu acho que são produtivas. Eu acho que é saudável a gente discutir. Ai, Carol, mas nossa, vocês estão overthinking. Pensando demais, fritando o cérebro por causa de uma porcaria de uma chuteira rosa. Gente, mas é profundo assim. Tudo é política assim. Ai, que chatice, tá bom. Você pode viver sua vida de uma maneira mais simples, mas eu acho que é importante a gente trazer certas discussões, fazendo sentido ou não. Então deixem os comentários de vocês aqui embaixo. Tem muito mais coisa que eu quero trazer sobre a Copa. Eu quero falar sobre o crush do momento. Eu quero falar sobre as polêmicas, né? Que a gente teve algumas polêmicas aí, algumas fake news também, né, Defante? Quem gosta dessas coisas relacionadas a marketing e moda, teve uma outra marca também que, cara, deu aulas de marketing, porque foi banida aí da Copa do Mundo. Então eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. Vou parar pra editar isso aqui rapidinho, porque senão eu perco o timing das coisas. Não tá fácil, viu? Querer falar sobre assuntos do momento, porque o assunto do momento, ó, ele passa assim. E aí quando eu termino de editar, meio que já passou. Então eu vou parar aqui e editar. Então você já se inscreve, deixa o like e valoriza o criador de conteúdo que grava e edita o próprio vídeo dele. É isso, um beijo. Tchau.